A paz, amados, é sempre uma responsabilidade subir aquelas escadas ali e chegar até aqui. Mas hoje a pastora Ana, nossa pastora de restauração, né? Ela me acompanhou e fez bem, porque não é fácil estar aqui. Não, não é. E eu quero compartilhar com vocês o que Deus tem falado, o que Deus tem trazido através dessa série. Essa série que nos levou a caminhar em cima do lugar de restauração, lugar de libertação, lugar de doação. E eu quero relembrar aqui um pouco com você, para que, se talvez você não estava aqui, perdeu algum dia, mas nós vamos relembrar aqui o que nós aprendemos com cada um pouquinho, rapidinho. A pastora Nathalie, com ela, nós aprendemos que ela trouxe a primeira série sobre o conceito de eclésia, né? Confesso, irmãos, que para mim foi uma surpresa. Eu não conhecia essa palavra e eu nem sabia o que significava essa palavra eclésia. E aí ela disse que quando os romanos conquistavam um território, eles precisavam que os moradores daquele lugar adquirissem o DNA romano. Chamavam pessoas idôneas, influenciadoras, quer dizer, líderes, né, com perfil forte, né, esse perfil de liderança, para os instruírem sobre a cultura romana, sobre seus costumes, seus idiomas, vestimentas, até que eles se sentiam fazendo parte da eclesia daquele lugar. E, no final, todos agiam como romanos. Muito interessante e muito forte tudo isso. Para mim, foi entender, receber isso. E Jesus disse, a pastora Nathalie disse, que dessa forma ele estabeleceria a sua igreja. Ela disse mais ainda, eu sou igreja, você é igreja. E, como eclésia, afetamos todas as áreas de governo. E se você é igreja no trânsito, em casa, no trabalho, em todo lugar, e sendo uma igreja, você influencia a sua eclesia, um movimento aonde nós estamos inseridos e que nós temos essa graça, né, vamos falar assim, de compartilhar a palavra de Deus nessa eclesia. E a pastora Deise, ela nos ensinou, trouxe, com ela nós aprendemos, lembrando que o missionário Ricardo disse que a missão da igreja é a missão da igreja. A missão de Jesus é a missão da igreja. E proclamar o evangelho aos cativos, e que nós somos a igreja, e que nós somos a eclesia de Jesus, agentes de libertação aqui na terra. Foi muito forte também quando a pastora Ana nos ensinou, né, sobre um lugar de refrigério para os sedentos. E esse lugar é onde nós estamos. É onde a gente está, todo momento. E Jesus disse, eu vou fazer uma eclésia diferente, uma assembleia de pessoas diferentes, que vão viver um dia a dia diferente, que vão se comportar nas suas casas, no seu comércio, trabalho, onde elas estiverem, elas vão ter um comportamento que será um refrigério para os sedentos. Também foi muito bom ouvir tudo isso e trazer a compreensão desse conceito de eclésia. Quando aprendemos também com o pastor Nivaldo, que disse que eclésia é uma assembleia, não qualquer assembleia, a dos santos. Santos, eu e você. Um lugar de compaixão. Uma eclésia de Cristo, com um diferencial. Pessoas lavadas, regeneradas pelo sangue de Cristo e que decidiram andar e seguir Jesus. Pessoas que, ao partir deste mundo, vão para o céu, onde o amor é pleno. Nossa, foi muito
forte. Sempre é muito forte ouvir a palavra e ver aquilo que Deus tem para nós, como disse o pastor Nivaldo. E hoje, né, eu quero trazer aqui, né, um pouquinho mais, trabalhando esse conceito de eclésia, esse conceito de lugar. Hoje que eu vou falar que essa pregação diz respeito ao lugar de transformação. Eu vou trazer aqui, trabalhar com vocês 2 versículos que tiveram forte impacto no processo de transformação na minha mente e na minha vida. E tenho que lembrar uma coisa. Eu vivia longe de Deus, não conhecia Deus. Eu estava numa fase muito difícil, acho que foi 1999, 2000, nessa época que nós chegamos aqui. E lá, quando eu ainda não conhecia a palavra, Deus falou comigo. Em um escritório que eu trabalhava, quando uma colega de trabalho entrou com aquelas caixinhas, né? E foi direto para mim. E falou para mim, tira uma. Eu falei, o que é isso? Ela falou, é a palavra de Deus. Eu puxei sem entender. E saiu 1 Coríntios 6:20 para mim, aonde diz, porque vocês foram comprados por alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, eu nunca tinha aberto a Bíblia. Eu não conhecia a palavra de Deus. E naquele momento, eu não entendi. Mas, como que é isso, né? Eu falei, bom, mas a minha vida era uma vida de ativismo muito forte. E fiquei com aquilo, tentando entender aquilo, mas não consegui entender. Não consegui entender. Mas hoje eu entendo que Deus falou comigo e não se importou se eu ia entender ou não. Eu sei o porquê que Ele fez isso. E eu falo para todo mundo que existe um diferencial de antes de eu chegar aqui na Ágape e conhecer esse Deus. E hoje, com o que nós somos hoje. Então, eu falo que eu nasci na Ágape. Eu falo isso para todo mundo, eu nasci na Ágape. Aliás, não foi só eu. Porque quando Deus tem um plano na nossa vida, não é só para nós. Como a gente já entendeu. Foi eu e o meu marido juntos. Aliás, todo mundo fala, né? Vocês só andam juntos. Vocês, para todo lado, vocês só andam juntos. E até misturam o nosso nome, que não é aqui, não é. Mas Deus trouxe nós dois para dentro dessa igreja, num culto que era lá no Seste Senat. Porque Ele já tinha feito um plano. Eu não sabia, eu não entendia, mas o mover de Deus já estava acontecendo na minha vida e na vida da minha família. Porque foi através do meu filho, trabalhando com o seu Áureo, que eu conheci na época, né, que hoje moram no meu coração esse casal, pastor Áureo e pastora Sueli, que tiveram forte influência, que caminharam com a gente durante um tempo da nossa vida. E ali eu comecei a entender, quando naquele culto, hora que nós entramos, sentamos, porque eu vim tão desconfiada, irmãos, eu vim só para apoiar meu filho. Que meu filho foi convidado para vir no culto.
mas eu senti no meu coração que eu precisava ir. E convidei o Tirso. Falei, vamos, Tirso, vamos apoiá-lo. Ele está nos convidando, vamos lá junto conhecer. Porque eu falava que eu não gostava de crente. Que a última igreja que eu ia entrar era uma igreja de crente. Eu falava isso. Mas ali algo estava se movimentando em mim. E falei com ele era muito resistente em ir à igreja. Eu sempre ia na católica sozinha. Eu entrava e eu saía, não entendia. Não conseguia entender. Mas naquele dia, Deus tocou em mim e nele, que do começo ao fim, a palavra de Deus que o pastor Nivaldo estava ministrando ali, era a nossa vida. Era comigo e com ele. Que foi tão forte, foi tão intenso aquele culto, para mim que não conhecia a palavra, né, que eu chorei o culto inteiro. E não foi só eu, não. O Tirso também. Nós dois. Deus pegou ali. Nós dois no nosso coração, no nosso emocional. E trabalhou ali em nós o culto inteiro. E eu saí dali, porque quando nós chegamos aqui, nessa igreja, a gente estava numa fase muito difícil da nossa vida. Eu lembrei do filme que a pastora Nathalie passou sobre a igreja, né, que é a mudança da igreja, né, quando Deus trabalha na nossa vida. E eu e o meu marido estávamos saindo, né, estávamos dentro ainda de um processo muito forte, com perdas muito fortes. E isso, hoje, eu entendo, né, por causa de bebida, por causa de alcoolismo, porque nós vivíamos no mundo. E, naquele dia, ali, nós estávamos, como a gente fala, caco. Né? E aquele caco, tanto meu como do meu marido, porque as acusações eram grandes, irmãos. A palavra no mundo, para nós, eram de fracassados. Essa palavra teve um peso muito forte na nossa vida. E tanto para mim, como para você, eu sei. E eu quero dizer que, naquele dia ali, a hora que nós saímos do culto, e que nós chegamos ali na porta do culto, o pastor Nivaldo abraçava todo mundo que entrava. E, pela primeira vez, o Tirso foi abraçado na vida dele. Pela primeira vez. E o pastor Nivaldo abraçou e beijou ele. E isso foi, sabe, assim, um susto, porque homem não beija homem. Que negócio é esse, né? E ele ficou desconcertado ali, tudo, mas ele recebeu aquele abraço, eu também recebi aquele abraço, e nós voltamos para casa. Eu não falava nada no carro, mas o desejo era, eu quero voltar, eu preciso voltar. Eu preciso voltar. E agora, e se ele não quiser mais voltar, né? Vai ser difícil. Mas ele e eu fomos em silêncio para casa, ninguém falou nada. E no próximo domingo, ele falou, e aí, vamos voltar? Aí eu, vamos voltar. Irmão, desde esse dia, irmãos, nunca mais deixamos de estar na igreja. E fomos para uma célula. Fomos para uma célula, que era a célula número 1, que foi primeiro com o irmão Sebastião e a irmã Jaci. Ali, que
nos envolveram em um carinho, em um amor, e nós estávamos sentindo tão mal, precisando daquele abraço, precisando daquele aconchego. Foi como um bálsamo, um lugar de refrigério. Foi ali um lugar de compaixão, porque nós fomos cuidados, fomos amados. Depois fomos para a casa do irmão Áureo, da irmã Sueli, que ali a irmã Sueli se debruçava também para nos ensinar. O irmão Áureo abria a casa dela, havia célula, nós ficávamos todos juntos e o pastor Nivaldo, naquela época, fazia parte da nossa célula. Irmãos, nossa célula começava às 7 e terminava às 11, 11h30, meia-noite. E a gente não achava ruim. E a gente não achava ruim, pelo menos aquele grupo que estava ali naquela época. A gente ficava, e eu e o meu caderninho. Porque eu sempre anotava. Eu queria entender o que era aquilo. Eu comecei a abrir a Bíblia e não entendia nada. Eu falava, meu Deus do céu, quando que eu não sei orar, eu não sei falar. E era isso nós dois. Né? Era nós dois. Então, eu tinha medo quando me passavam para eu orar, e eu ter que orar, sendo que eu não sabia como fazer. Mas na cada célula tinha uma pessoa que ia nos ajudar, que ministrava na nossa vida. E, a partir daí, esse desejo de aprender, esse desejo de conhecer esse Deus foi muito forte na minha vida e na dele. E eu envolvida no trabalho, porque alguém precisava, ele estava doente, por quê? Ele passou, né, pelo processo, né, de largar a bebida, de não beber mais, que foi um processo difícil, que eu não entendia o que estava acontecendo. Mas ele ficou 2 anos em casa, sozinho. Hoje, eu sei que ele não estava sozinho. Hoje, eu sei. Eu sei que Deus estava lá com ele. Mas eu precisei ir. Alguém tinha que ir trabalhar para sustentar, porque nós passamos uma fase muito difícil da nossa vida. E hoje é testemunho para quem quer ouvir, né, que até sacolão nós recebemos. Depois de termos, né, muita coisa, ficamos mesmo dependendo de ajuda financeira da nossa família. E quando surgiu, já depois de um tempo, a gente aqui na igreja, ouvindo, sendo cuidado, né, esse cuidado aqui da Ágape. Pastor João falou sobre um curso que ia ter, teologia, teopsicologia. E nós tivemos professores maravilhosos. Só que eu, a Silvia, ativista, que trabalhava dia e noite, eu não falava, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho, não dá. Eu não tenho dinheiro para ir lá 3 vezes na semana, colocar combustível, eu não tinha mesmo. Então, a minha preocupação era com a finança, era com o meu trabalho. Mas, mais uma vez, o Tirso inscreveu a ele e a mim no curso. Inscreveu. E aí, na hora, ele falou, eu estou indo, você não vai. Eu falei, mas como que você fez isso? Por que não vou conseguir, não vou dar conta? Mas, irmãos, eu quero compartilhar com vocês. A gente não tinha mesmo. Mas Deus supriu. Aparecia, a gente não sabe de onde, o dinheiro da gasolina, o dinheiro para vir, para ir, para caminhar. Chegava até a gente. E eu não queria faltar o curso. Eu queria aprender, eu tinha sede. É isso, esse lugar de transformação. É aí que vem. Quando o nascer de novo. Porque para mim eu nasci. Eu nasci de novo. Quando entregamos a vida a Cristo. Cristo oferece
Ele dá, Ele doa o poder que precisamos. Esse é o ponto inicial. Vem de Cristo o poder da nossa transformação. Não somos mais os mesmos. Começou uma nova vida em nós. É um recomeço com uma grande diferença, como disse o pastor Nivaldo. Lavados e regenerados. Hoje, naquele dia, naquele tempo, eu já conseguia ouvir, eu já conseguia entender. Lavados, regenerados. Agora temos uma nova natureza e o Espírito Santo habita em nós. Foi muito forte quando o Espírito Santo eu senti. Eu não sabia o que era, hoje eu sei. Mas eu senti a ação do Espírito Santo na minha vida e na vida do meu marido. Foi muito forte sentir tudo isso. E esse processo de transformação é um processo permanente. E o Espírito Santo, ele nos ajuda a mudar. Deus nos ajuda, Jesus nos ajuda e nos oferece a ferramenta necessária para essa mudança. A sua palavra. É a Bíblia, que eu não sabia nem aonde ficava o Velho e o Novo Testamento. Que eu não conhecia uma linha desta palavra, eu não sabia. E essa transformação se dá quando ouvimos a palavra de Deus. E eu queria ouvir a palavra de Deus. E nesse tempo eu fiz um compromisso com Deus. E não foi só eu. Foi eu e o meu marido. Nós dois. Porque antes eu era chamada viúva de marido vivo. Por quê? Porque ele vivia no mundo. Né, com bebidas, essas coisas, briga de galo, jogo de baralho. Essa era a vida minha e dele. E eu saía sozinha. Ia para todo lugar sozinha. Mas a partir do momento que nós chegamos aqui, os olhos se abriram, as escamas foram caindo. As escamas, tanto minha como dele. Foi caindo. E esse processo de ouvir a palavra, de transformar, de transformação, penetrando o nosso ser, o nosso coração, ela vai transformando nossos sentimentos. Porque nós chegamos com tantos sentimentos ruins, amados, aqui. Com muita coisa dolorida, com muitas feridas. E os pensamentos da nossa cabeça eram muito pensamentos do mundo. De que eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, não consigo isso, é muita coisa para mim. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos transformar. E por isso, o grande esforço que nós precisamos fazer para ouvir Jesus, ouvir sua palavra e obedecer seus ensinamentos. Isso é o que nós precisamos fazer, ouvir essa palavra. E para nós, para mim e o Tirso, nós fizemos esse compromisso. Porque quando era eu, era ele, junto. Eu falei, Deus, eu ouvi lá na igreja que o Senhor fala com a gente. Eu não entendo, não sei como que é isso. Mas fala comigo porque eu não sei o que fazer. Eu não sei o que falar. Eu não sei como orar. Era eu e ele. Eu não sei. E quero fazer um compromisso com o Senhor. Pai, se o Senhor existe, eles chamam o Senhor de Pai. Para mim era um Deus distante, irmão. Era um Deus distante. Foi difícil eu falar Pai para Deus. Era um Deus distante. E eu falei, eu faço um compromisso com o Senhor. Sempre Senhor.
não vou faltar nenhum curso. Eu e meu marido, nós vamos estar em todo curso, todo culto. Nós vamos estar ali. Mas eu quero entender, Senhor, me ajuda a entender isso, Senhor. Me ajuda, e depois desse dia, irmãos, nós não faltamos mais cursos. Nós fizemos todos os cursos, e não foi uma vez, não. Toda vez que o pastor Nivaldo, a pastora Ana falava de algum curso, lá estava a gente. Lá estavam nós dois. E éramos sempre, estarmos lá, trazendo gente com a gente também. Porque alguém tinha mais que também experimentar o que nós fizemos. E aí foi acontecendo esse processo na minha vida e na vida dele, de transformação. A pastora Sueli, pastor João, a Marlene, como nossa professora, e pastora Ana, pastor Nivaldo, no curso de teopsicologia. Nossa, eu pegava aquelas bíblias de estudo e colocava tudo ali, pegava tudo que eu tinha de estudo, porque aí começamos a comprar Bíblia. Começamos a comprar, eu queria estudar, eu queria Bíblia de estudo, eu queria entender, foi muito difícil, né, para eu chegar e entender que não sou eu. Eu queria fazer do meu jeito, mas não deu, né? Não deu. E aí fui acalmando o meu coração, fui acalmando e só ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, que Deus trabalhou na minha vida e que eu quero trazer para vocês, é em Romanos 12, 1, 2, e depois eu vou andar um pouquinho mais. A nova vida no serviço de Deus. Essa era a palavra para mim e para ele, porque foi uma nova vida. E aqui, no primeiro, Romanos 12, 1 e 2. E quero dizer que esse versículo nós levamos para o resgate. E está lá, é o nosso versículo-chave no resgate. E depois eu vou falar para vocês sobre o resgate. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Esse versículo fez parte da nossa vida, da nossa história, do resgate, quando o pastor Nivaldo, nesse curso, ele fez uma pergunta para a sala e disse: quem é você? Nossa, não foi só para mim, não. Foi para toda a sala. E isso nós ficamos. Um olhava para o outro, o que você é? Eu falava, bom, eu sou Silvia, eu não sei, eu sou mulher, eu trabalho, é isso que eu posso fazer. E ele falava, sim, sim, e que mais, e que mais, e que mais, e nesse de que mais, de que mais, de que mais. A gente chorou até, porque a gente não sabia dizer ao certo quem nós éramos. Mas hoje eu sei. Hoje eu sei quem eu sou. E eu, em qualquer lugar onde entram e que perguntam quem é você, eu já tenho a palavra certa para dizer. E aqui
que vocês vieram? A quê? A quê? Por quê? Não sei. Né? A gente não sabia e todos nós também ali ficamos nessa, conversando um com os outros, uma sala maravilhosa. Foi a número 1 do TELPSI, e isso levava-nos uns aos outros a conversar, a falar. Uns sabiam mais, outros sabiam, estava como a gente também, nesse processo de chegar. E dentro de tudo isso, depois de um tempo, que eu acho que levou um mês, trabalhando essa identidade, trabalhando quem nós éramos, isso e aquilo, eu recebi essa identidade. Não foi fácil, mas quem sou eu? E eu disse para o pastor Nivaldo, eu quero ser uma resgatadora de vidas. Vidas que passaram, que estão passando por aquilo que eu passei, por aquilo que foi forte na minha vida e na vida do meu marido. Resgatadora de vidas, de famílias. E falei isso. Recebi, o pastor Nivaldo abençoou, e falei, e agora, o que fazer com essa identidade? Né? E ele me incentivou, ele falou, procura ver o que você vai fazer. Procura aprender, procura ver dentro de tudo isso que vocês passaram. Irmãos, não foi difícil. Porque aí eu já entendia que não era eu, mas que nesse contexto todo, o mover de Deus já estava trabalhando e trouxe para mim o lugar aonde eu tinha que ir para entender o que tinha acontecido na questão da dependência, na questão de alcoolismo. E eu fui parar no Amor Exigente e passei lá, sentada com um caderno, eu, o Tirso e a Suzaninha, que passava pelo mesmo problema. E a dona Antônia, que já é falecida hoje. Nós 4 íamos, todos os dias. E aí, chegando lá, né, nós ficamos 2 anos aprendendo sobre dependência química e codependência. Nós ficamos sentados aprendendo tudo isso. E aí vim, pastor, agora eu já aprendi, já tenho autorização para ser coordenadora de grupo, e eu quero trazer para cá. E ele falou, pode trazer, eu te cedo a sala. Irmãos, quando nós chegamos na igreja com isso, para é o feliz da vida, querendo, né, chegar e trazer essa sala, não foi fácil os primeiros anos, não. Porque trabalhar com o quê? Com esse povo, né, drogados, bêbados, né, era uma coisa que não era bem-vinda. Né, mas foi para isso que Deus me chamou. Foi para isso que chamou o meu marido Tirso. E depois nós entendemos nessa caminhada, né, porque eu ficava com a família e ele ficava com os dependentes. E aí, através disso, a igreja foi recebendo, e a pastora Ana, um belo dia, nos recolhe para essa área de restauração da igreja. E aí fez toda a diferença para nós. Nos sentimos incluídos, nos sentimos amados, já não tinha diferença. E foi dentro desse processo que esse resgate se estabeleceu. E hoje eu sei que ele é bênção aqui dentro dessa igreja. Porque as pessoas já me reconhecem na rua, me falam para mim, para o Tirso, pastora, qualquer problema, vão até a gente e perguntam o que fazer. E ali nós orientamos, nós ajudamos, nós damos informações do que é isso, como proceder. Como proceder em cima disso tudo. Hoje eu tenho várias pessoas, como o Cabide Cida, que está aqui presente, e outras pessoas que eu não vou citar, mas que fazem parte com a gente agora online, alcançando longe. Não só aqui dentro da igreja, mas em outras cidades. Esse amor por vidas que Deus colocou em mim, no meu marido, esse amor por almas, é um amor puro e genuíno que não é de nós, vem de Deus.
Da mesma forma que ele me alcançou, que ele me trouxe para perto dele. E dentro desse versículo, né, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Nossa, se ofereçam. É voluntário. Não é obrigatório estar aqui. Não é. É desejo. Tem que ser desejo. É oferecido. É livre. Mas eu tenho que chegar o quê? Com o coração disposto. Aberto, como a pastora Ana falou no início. Eu quero pedir essa restauração, essa transformação na minha vida e na vida da minha família. Porque a minha família estava com problemas não só de identidade, mas problemas grandiosos, financeiros, problemas de rejeição, muitos problemas. Mas Deus é especialista em transformar, em dar solução. Já não estava mais em mim, que precisava trabalhar 24 horas por dia para suprir a minha casa, nem para o meu marido, que ia junto comigo, já nessa época já ia junto comigo. E aqui ele fala como sacrifício vivo. Já não é mais como era no Velho Testamento, de entregar um animal ali para ser sacrificado. Não era mais essa entrega, mas agora ele está pedindo, né, que a gente se ofereça. É oferecer, é gratidão. Está aqui, sacrifício vivo. Por quê? Pela causa da grande misericórdia divina. Lá em cima, que misericórdia é essa? Que eu custei a entender. Mas é tudo isso que Cristo fez por nós. É o plano da salvação. É tudo que Deus derramou na minha vida, na sua, que continua derramando, e muitas vezes você nem percebe, mas Ele está agindo, Ele não desiste. Ele não para mesmo se você não conheça esse Deus. É por essas grandes misericórdias. A palavra dele diz que essa misericórdia se renova a cada manhã. E é por causa dessas grandes misericórdias, peço que vocês se ofereçam completamente. Esse desejo, irmão, veio fundo no meu coração. Era me oferecer completamente. E é esse, hoje, o que ele está pedindo para vocês. Com esse conceito de eclésia. Com o conceito do que ele quer fazer através da sua vida. E durante a sua vida aqui. Que você seja essa diferença. Porque ele quer que você chegue aqui para adorar nesse culto, não em cima da hora. Mas que você chegue e aproveite a intercessão. Que você entre para interceder por outras pessoas. Que você traga outras pessoas para serem também transformadas. É nesse sentido. E dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esse é o culto agradável a Ele. É esse. E esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. É essa disposição de que eu vou chegar e eu vou fazer parte dessa eclésia. Eu vou estar lá junto com meus irmãos. Eu vou estar lá orando por quem precisa. Eu vou estar lá ouvindo, levando a palavra. Eu vou dar o meu abraço, o meu conforto. Se precisar beijar, eu vou beijar. Porque ele tem que sentir que ele é amado. Como nós nos sentimos amados quando nós chegamos aqui nessa igreja. E ainda no versículo 2, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Deixe que Deus os transforme. Quando a gente está no mundo, né, é a forma do mundo, a moldar, é formatar. A gente está nesse mundo e a gente é formatado pelo que o mundo tem, pelos valores, por tudo padrão do mundo. E esse padrão chega muito forte até nós. Era muito forte na minha vida, na vida do meu marido. Nós estávamos todos juntos e misturados, como fala por aí, com o mundo.
nós estávamos nesse sentido do mundo. E sair dessa forma deste mundo, esse é só Deus, é só o Espírito Santo mesmo, que pode tirar, não é na nossa força, não é do nosso jeito. Os problemas nos deixam cada vez mais presos dentro desse mundo e muitas vezes estagnados, parados, sem força. Sem força. Mas a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, quando você se oferece, quando você diz, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, faça, me ajuda, eu quero entender. O Espírito Santo, ele tem liberdade para trabalhar na sua vida. E aí diz, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, eu quero dizer para vocês que essa transformação, em primeiro lugar, é meu relacionamento com Deus. Eu não tinha relacionamento com Deus. Deus era ausente da minha vida, na minha e do meu marido. Mas a partir do momento que eu fui ter esse relacionamento com Deus, e passei a buscar, passei a entender, para querer ter, sentir desejo ardente de ter essa intimidade com Deus, as coisas começaram a modificar na minha mente. Passaram a modificar. E aí nós vamos para o versículo 3. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, aqui está nos pedindo uma autoavaliação de como nós estamos, de quem nós somos. Uma autoavaliação. Não achem que são melhores do que realmente são. Pelo contrário, pense com humildade. Ele pede humildade para a gente olhar. Ele pede verdade. É para a gente olhar com Deus ali junto. É para a gente chamar Deus e estar junto com Ele ali. Senhor, me ajuda, eu quero me enxergar. Eu quero ver o que falta na minha vida. Eu quero mudança, Senhor. É com humildade e é com Ele junto. Está aqui. E a respeito de vocês mesmos, que cada um julgue a si mesmo, conforme a fé que Deus lhe deu. Isso foi muito forte também para mim, porque a partir do momento que eu comecei a olhar para mim, né, eu senti muito forte que, hoje eu falo lá no resgate, nada muda se eu não mudar. Né? A eclesia em mim, né, só vai funcionar para a vida do outro se a mudança acontecer mesmo em mim. A mudança precisa acontecer em mim. E eu preciso querer essa mudança. Então, é o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Ele me faz enxergar quem eu sou e como eu estou e querer essa mudança. E terceiro aqui, do 4 ao 8, porque assim como um só corpo temos muitas partes, assim como em um só corpo, versículo 4, temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos em Cristo. Aqui ele nos chama para o relacionamento com o outro. Aqui ele nos chama para termos um com o nosso irmão. Para fazermos a diferença. Para aquilo que aconteceu na minha vida, na minha mente, possa acontecer na vida dos meus irmãos. Isso não pode só ficar para nós. Isso tem que ser levado, tem que ser compartilhado. E daqui, eu e o Tirso começamos a sair, ir para o Noroeste, ir para Jardim Aeroporto, ir para o Buriti. A gente não tinha dinheiro, irmão. Mas a gente rodava essa cidade a gente rodava fazendo célula, levando a palavra, fazendo o que Deus tinha para a gente. E só acrescentou pessoas maravilhosas na nossa vida. Hoje nós temos amigos lá no Buriti, especiais na nossa vida,
Eu sei como o William, Dorane e a família deles, que até hoje nós vamos lá e somos tão bem recebidos. Passamos momentos muito agradáveis com eles e com todos aonde nós fomos, para todo esse lugar. Deus acrescentava. Foi muito, muito bom, foi muito forte tudo aquilo que nós passamos nesse tempo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se é o dom que recebemos de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé. A diferença, irmãos, é fazer com fé. É fazer com fé. Não adianta fazer por fazer. É fazer querendo a mudança e crendo que Deus vai operar. Eu preciso só caminhar. Eu preciso só ir. Eu preciso abrir a palavra. Eu preciso ter o compromisso. E Deus falou muito forte com a gente nesse sentido, né? E eu fazia, lia e ia. Falava que tinha que ler a Bíblia. Consegui ler a Bíblia inteira. Não foi fácil. Mas eu coloquei esse propósito de ler a Bíblia inteira. Agora quero ler de outra forma. Peguei outra Bíblia. Consegui também essa disposição. E aqui no 8, se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade, é com amor, é com compaixão, para que quando você for fazer, esse lugar onde você estiver, seja um lugar de libertação, um lugar de refrigério, um lugar de misericórdia pelo outro, pela história do outro. É o que acontece aqui, nessa igreja, nos vários ministérios, principalmente no ministério de restauração, aonde a gente abre a nossa vida ali, que é trabalhada pelo Espírito Santo, e que a gente sente esse amor fluir de dentro de nós por cada um ali. É uma coisa tão gostosa. A gente ouvir isso é muito bom, é muito gostoso. Então, eu quero te chamar para essa verdade. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. E é nesse sentido que a eclesia, ela se movimenta, alcança o outro, traz para perto da gente. E a gente, através desse processo que Deus opera em nós, e através de nós conseguimos que Ele receba aquilo que nós recebemos e que comece nele esse processo de restauração. Hoje eu quero dizer, irmãos, que eu estou muito honrada de poder trazer a minha história de vida, a minha, do meu marido e da minha família, porque os problemas eram enormes, impagáveis. Mas hoje, nós dois estamos aqui de cabeça erguida, como filhos amados do Deus Altíssimo. Hoje eu falo o meu testemunho por onde eu vou. Não tenho mais vergonha do meu passado, não tenho mais que me esconder, porque eu falo daquilo que Deus fez. E na minha família, hoje, há amor, há carinho, há respeito. Eu sou, junto com meu marido, reconhecido, né, como homem e mulher de Deus. Em nome de Jesus, eu quero pedir a Deus, terminar, que meu tempo, se eu pudesse, eu me estendia, mas não dá mais tempo. Né? E eu quero dizer, se tem uma coisa que poderá te impedir de mudar essa transformação que Deus começou na sua vida, começar essa mudança que você e Deus quer que você seja, não é o diabo, não são as outras pessoas e nem as circunstâncias que poderão te impedir. Não, é a procrastinação. É sair daqui e deixar para amanhã, deixar para depois o que você tem para fazer.
Se está com medo, se está com vergonha, como um dia eu me senti, com medo, com vergonha, busque ajuda. Aqui nós temos pessoas especializadas nisso, de te ajudar em qualquer área. É só você perguntar. Há um centro de restauração. Há um lugar de refrigério para você aqui nessa igreja. Alguém vai te ouvir no centro de aconselhamento. Alguém vai te ouvir no GDF. Alguém vai orar por você. Com certeza, a eclésia se faz presente. E eu quero encerrar aqui, chamando o pastor Nivaldo, aqui à frente, para falar ainda que Jesus tem poder para transformar essas mudanças em sua vida agora. Jesus lhe dará o poder para começar e recomeçar de como você está, da onde você está. Creia nisso.